Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola do Nutri. Estarei dando sequência à temática envolvendo a complexa e direta relação entre a psicologia e a nutrição, por decorrência dos feedbacks positivos. Então é muito importante o seu posicionamento no pós-aula, porque estarei, lógico, que sugerindo temas, porque eu sei que é importante eu passar esse direcionamento, mas ao mesmo tempo entender como é que vocês se sentiram ao ouvir os conteúdos que estão sendo passados é fundamental, tá? Vamos lá, então vamos dar sequência nessa temática. Eu gosto de ter esse slide bem simplista de início, por decorrência de lembrarmos que estamos falando de um sistema tanto homeostático de equilíbrio, então envolvendo a parte fisiológica, quanto também hedônico, que tem o comportamento de recompensa como principal característica. E com isso precisamos pensar em mecanismos, quem sabe, de saciedade, porque consequentemente você vai ter menos vontade, mas será que a saciedade é suficiente? Então, primeiro ponto, como é que a gente consegue, através da alimentação, aumentar esse estado de saciedade? Existem vários mecanismos e um deles que eu vou me atentar para já ser uma introdução para a principal explicação dentro dessa vertente que eu quero abordar, que para conseguirmos aumentar a saciedade através da alimentação, nós podemos contar com as proteínas, e quanto mais rico o alimento for em proteína, maior a condição de termogênese induzida, né? Nós temos aqui a referência de que para a digestão do efeito térmico dos alimentos em relação à ingestão de proteínas, nós temos uma elevação de 20 a 30% do metabolismo para conseguir digerir essas proteínas. Se formos pensar em relação aos carboidratos, nós temos uma elevação de 5 a 10%. Se formos pensar em gordura, a elevação ela tange de 0 a 3%. Então, consequentemente, a proteína tem essa capacidade termogênica e sabemos que também tem uma capacidade sacietogênica. É bom de deixar claro que as proteínas mais características de origem vegetal, elas também trazem como desfecho, além de conterem mais fibras, que também faz parte de um dos mecanismos envolvidos para trazer melhor saciedade e até melhor qualidade de digestibilidade, absorção e outros tantos benefícios sistêmicos envolvidos no consumo de fibras. Já as proteínas, então, ela regula diversos mecanismos que vocês devem lembrar. Quem ainda não assistiu à aula anterior, não deixe de assistir, por decorrência que lá eu explico os mecanismos tanto centrais quanto periféricos envolvidos dentro do cenário de saciedade ou de estímulo exígeno, que é o estímulo de apetite. E as proteínas em si, elas acabam modulando, por exemplo, a grelina, que é o hormônio do apetite, reduzindo de forma significativa, e outros mecanismos no trato digestivo que geram, através da liberação desses hormônios, saciedade envolvida, como a colicistoquinina, a oxintomodulina, o peptídeo similar ao glucagon, o peptídeo YY, polipeptídeo pancreático e outras tantas situações envolvendo o trato digestivo que gera como desfecho um controle central, induzido pelo controle periférico de saciedade. E aí, com isso, as proteínas têm essa capacidade, então, sacietogênica e, como citada, termogênica, e muitas vezes também até envolvendo a parte de palatabilidade. Um dos tipos de preferências de alimentos para serem consumidos em estados de compulsão são sim as proteínas, não são só os carboidratos. O churrasco, que é um hábito que muitos gostam realmente de fazer, pode ser também um dos pontos em exagero quando o indivíduo está exposto, tá? Vamos lá, agora eu cheguei num ponto que é muito interessante: saciedade versus consumo de calorias totais. Então, esse estudo com 17 mulheres com sobrepeso, ele distribuiu 3 tipos de dietas diferentes, todas elas com isocaloria 1.250 por dia, em 4 refeições, e fizeram uma análise de 6 dias para conseguirem fazer um controle bem significativo nesse sentido. Qual era a diferença dos 3? A distribuição de macronutrientes e também a opção em relação à fonte de consumo de proteínas. Nós tínhamos aqui, então, que os indivíduos que consumiam proteína através de fontes de origem animal, que eles colocaram como bife, normal protein, consumiam 48 gramas de proteína por dia. Já os indivíduos que consumiam
essa mesma quantidade, só que derivados de plantas, eles acabavam então não tendo o consumo de proteínas de origem animal. Já esse grupo ele consumiu uma quantidade mais alta de proteína, sendo uma distribuição quase que equivalente em relação à fonte proteica de origem animal, combinada com fontes proteicas de origem vegetais. Mas é importante deixar claro que todos consumiam 1.250 calorias por dia. Consequentemente, esse primeiro grupo ele consumia menos carboidrato e menos gordura para ter um equilíbrio em relação à densidade de calorias ingeridas por dia. Vamos dar sequência nesse estudo. Então, já conseguimos entender quais são os 3 grupos que estão sendo analisados. Para que fique um pouco mais claro, este complemento, essa estruturação de tabela mostra a ingestão diferente dos grupos citados. Na verdade, nós temos normal protein com uma quantidade bastante similar, que esse é o objetivo, já aqueles que têm uma quantidade high protein, alta em proteína, eles acabam tendo como desfecho um consumo superior aos outros grupos. Então aqui é só para validar a informação e ficar mais fácil de compreender. Então eles estavam realizando todas essas refeições citadas, percebam que a ingestão proteica é mais alta. E aí eles fizeram uma análise como desfecho, só para realmente avaliar se havia essa equidade, essa equivalência entre os grupos, e sim, né, e aí mostrando essa distribuição de proteína que já foi citada e a quantidade calórica muito similar, não tendo um desvio padrão significativo. Até aqui a parte de palatabilidade, né, uma dieta mais equilibrada, que não seja só alta em proteína e baixa em carboidrato, né, perceba que é mais baixa, ela é mais saborosa dentro aí dos parâmetros que estão sendo avaliados, tá? Vamos dar sequência nisso. Então, qual que era o objetivo? Verificar se a ingestão mais alta de proteína, mesmo sendo a ingestão equivalente de calorias por dia, poderia proporcionar realmente os mecanismos de saciedade como desfecho por decorrência da liberação dos hormônios lá citados. Vamos ver. E aqui o estudo mostra que realmente o grupo que consumiu mais proteína, ele teve na avaliação da área sobre a curva, então uma avaliação longitudinal dentro do dia, trazendo uma resposta de menor fome, consequentemente trazendo a resposta esperada, né? Percebam que aqui no gráfico nós temos a parte pretinha como mais baixa, com um diferencial significativo, principalmente para esse grupo central, que era aquele grupo que consumia uma quantidade de 48 gramas de proteína, derivados de fontes de origem exclusiva a animais. E nós temos a plenitude, que é aquela sensação de preenchimento, né? Até de satisfação com a refeição, e o grupo que consumiu maior quantidade de proteína teve isso como desfecho. Então, o pressuposto teórico era esse, de mais ingestão proteica, mesmo com a mesma ingestão de calorias, proporcionar mais saciedade. Mas será que, quando não há esse controle de calorias e os indivíduos ficam expostos a alimentos e podem consumir aquilo que desejarem, chamado de ad libitum, será que eles vão acabar recebendo esse estímulo de consumir mais ou menos o que eles estavam habituados em relação à proteína, e os outros alimentos eles poderem colocar o que eles desejarem? Será que eles vão manter algo parecido, tanto com a ingestão de proteínas, quanto também com o volume de calorias ingeridas por dia? Esse estudo ele traz esse raciocínio complementar, né, que para a gente entrar realmente na análise do estudo, vale a pena passar novamente por esse raciocínio. Então, qual que é o pressuposto teórico envolvido? Se eu ingerir mais proteínas, eu vou ter mais saciedade, consequentemente, eu vou precisar reduzir um pouquinho do carboidrato e da gordura para ter uma adequação na ingestão de calorias, se o objetivo for emagrecimento, e eu vou ter que ter então essa redução de calorias. E será que o desfecho está perfeito? Ou seja, será que é esse o contexto, uma dieta low carb ou low fat e high protein, para nós conseguirmos ter um resultado de desfecho de emagrecimento significativo? Vamos ver. Então esse estudo ele deu esse complemento, depois ele pegou esse mesmo grupo que estava sendo controlado e falou, poxa, ingira a quantidade similar de proteína que você estava habituado e fique à vontade para complementar com carboidratos e gorduras, né, passando indicações de forma saudável. Mas olha só a diferença. Então,
Aquele grupo que vinha tendo uma indicação de uma ingestão proteica alta, ele deixou mais alta ainda, quando ele teve essa flexibilidade de poder escolher e recebeu a indicação de manter. Aquele grupo que vinha consumindo o chamado normal protein, que era baixa no meu ponto de vista, aumentou na magnitude de dobrar, mais expressivo do que o high protein, porque já vem consumindo uma quantidade alta, significativa. E a quantidade de calorias, que era de 1.250, ficou o dobro, né? Com certeza. E aquele grupo, o mais interessante, que é aquele grupo que teve exposição ao carboidrato e à gordura de forma liberada, ele consumiu muito mais calorias no final das contas. Então, o que eu queria passar nesse estudo é que muitas vezes nos preocupamos muito com a proteína e não pensamos que às vezes criamos uma situação, né, junto ao paciente, de que a proteína é algo que você pode exagerar, que é algo que não é tão prejudicial se você estiver em desequilíbrio. Mas se aquele indivíduo está habituado a consumir uma quantidade proteica já alta, dentro do que é adequado, se você estimular ele a comer mais proteína, dentro de um momento que ele tiver maior exposição, ele vai ficar com essa sensação de que se eu for exagerar, eu vou exagerar na proteína. Mas muitas vezes, além de subir a quantidade proteica dentro da indicação, ele pode acabar pegando complementos, né? Guarnições, por exemplo. É muito mais gostoso você comer uma carne com um arroz e um feijão, uma farofa, um purê, um macarrão, fontes de carboidrato que são guarnições. É lógico que os vegetais também são saborosos, mas muitas vezes não são os acompanhamentos escolhidos, e com isso temos que ter atenção e passar, no meu ponto de vista, algo mais equilibrado, que não fique nem insuficiente nem exacerbado em nenhum dos macronutrientes, e com isso a gente consiga dar mais flexibilidade alimentar e também social para aquele indivíduo. Mas é importante levar em consideração que quando o ambiente não está controlado, o indivíduo, nesse caso, que já ingeriu uma alta quantidade de proteína, acabou ingerindo um pouco mais. Cuidado com a transição da restrição. Tem casos que eu já vi de relatos de pacientes que chegam até mim que disseram que eles fizeram uma restrição muito significativa e depois já caíram, já subiram, na verdade, já caíram no erro de subir a quantidade de calorias para uma dieta hipercalórica. Então você sai de uma restrição e aí você vai para uma hipercaloria. No meu ponto de vista, e de acordo com a ciência, nós temos que ter a fase de transição, que é uma adequação, então tem que ter uma progressão. E aí fica a dica para que a gente tenha todos esses cuidados. Fui um pouco além também, trazendo conhecimentos práticos envolvidos dentro de uma rotina de consultório, e isso faz toda a diferença na interpretação e melhor prescrição do seu paciente. Turnos alternados. Qual que era a ideia desse estudo? Verificar se você dormisse a mesma quantidade de horas, mas você trocasse o dia pela noite, qual que é o impacto disso na sua qualidade de vida? Esse estudo é bem interessante, então. Ele mostra quais são alguns marcadores bastante pertinentes envolvendo comportamentos psicológicos, né? E com isso trazendo respostas às situações que vemos em indivíduos que são submetidos e, posso dizer, que acometidos por tais situações. Vamos lá, os plantonistas, por exemplo, né, pessoas que trabalham durante a noite, independente de onde eles trabalhem, posso caracterizá-los como plantonistas de forma geral. Nesse caso, esse estudo mostrou que os indivíduos que trabalharam durante a noite e dormiram subsequentemente ao trabalho, eles tiveram uma ansiedade muito mais significativa após a noite de trabalho. E essa ansiedade, nós sabemos que tem a ansiedade positiva, que é essa daqui, que é quando você se mantém concentrado, se mantém disposto, se mantém dentro do objetivo que está sendo traçado, com aquela responsabilidade, né? Então é um nível de ansiedade que é necessário para que os indivíduos consigam exercer tudo o que precisam fazer com performance, da melhor maneira possível. Mas tem ansiedade que passa do ponto e ela gera angústia, gera exacerbação nas reações, né? Normalmente reflexos, se o indivíduo estiver em estado de depressão, psicomotores como sudorese, taquicardia, são muito significativos. Então, partindo desse pressuposto que a ansiedade é muito mais expressada em indivíduos que não dormem à noite e dormem durante o dia, olha os outros reflexos. Em relação à alimentação, vamos começar já por essa parte aqui.
que o número de refeições, densidade, vamos colocar como principal ponto, é mais significativo no indivíduo que dorme durante o dia e trabalha durante a noite. Tem estudos que trazem que se você dormir 2 dias seguidos em quantidade inadequada, nem falando de qualidade, nem falando de troca de turno, mas só para complementar, com quantidade inadequada, que eles consideram a privação como um estado de 5 horas por dia, você vai ter apetite global aumentado, você vai ter como consequência também apetite por carboidratos, desejos de snacks, de beliscos, né, de bings, e com isso você vai ter como desfecho mais dificuldade para seguir um plano alimentar, tanto em relação à quantidade quanto em relação à qualidade, que você vai querer mais alimentos ultrapalatáveis e aí você vai tentar fugir do seu plano alimentar por decorrência de busca de recompensa, tá? Então percebam que os indivíduos que acabam trabalhando durante a noite, primeira refeição já é o almoço, eles colocam como breakfast, mas na verdade é só para manter ali a comparação de refeição por refeição. Primeira do dia já é bem alta, a segunda também. Percebam que todas são um pouco mais densas em comparação numa avaliação sistêmica, né? Então já nos indivíduos eles acabam tendo 3 grandes refeições, café, almoço e janta. Isso é de uma forma geral, né? Hoje nós temos bastante flexibilidade em relação às possibilidades, mas ainda eu acho que café, almoço e janta são as refeições mais densas da grande maioria. E quais são os problemas? Já trouxe esse aspecto então de comportamento alimentar, comendo mais calorias, e isso pode gerar repercussões claras de sobrepeso, obesidade e outras tantas comorbidades. E olha só, o nervosismo no grupo que dorme durante o dia e trabalha durante a noite é muito mais expressivo. A parte de inquietude muito mais expressiva, de abatimento muito mais expressiva, o relaxamento menos significativo, a angústia muito mais expressiva, a tensão expressiva superior comparado ao outro grupo que dorme durante a noite e a irritação também. Então, além da ansiedade, nós temos uma série de outros efeitos comportamentais esperados de serem afetados por decorrência do desenvolvimento da patologia da ansiedade, e isso pode se repercutir em taxas de depressão, até mesmo suicídio. Nós temos, infelizmente, a cada 4 segundos um suicídio pelo mundo. Isso é muito expressivo. E a qualidade do sono, né? Se perceba que aquele grupo que dorme à noite praticamente dorme a noite toda, sem interrupções significativas. Já aquele grupo que não dorme à noite, acaba dormindo durante o dia, tem prejuízos em relação à qualidade do sono. E nós temos essa parte muito importante, positiva, em relação ao despertar com motivação, que é fundamental. Você acordar com a vontade de você performar, de você estar com disposição. E com isso, é primordial que você leve em consideração que o horário de dormir pode impactar na sua qualidade de resultados subsequentes. Então, se você estava habituado a dormir às 11 e começou a se habituar a dormir às 3 da manhã por decorrência do estado de quarentena, cuidado que isso pode trazer prejuízos dentro da sua qualidade de vida e da sua condição de performar. Cor da refeição. Nós temos esse estudo trazendo o impacto, vamos colocar, da apresentação, extrapolando um pouco o que o estudo vai nos mostrar, dos pratos a serem consumidos e a relação com a satisfação com a refeição e a saciedade envolvida. Nós temos essas 3 sopas quinoa adicionadas de corantes, né, o corante branco, o corante amarelo e o corante azul, porém a composição nutricional é idêntica entre todas elas, né, só muda realmente o corante que foi adicionado. Será que a cor da refeição e extrapolando a maneira com que você monta seu prato pode impactar em mecanismo de saciedade? Foram 3 dias separados para que todos passassem por essas 3 sopas, né, e aí se posicionassem em relação às questões que foram avaliadas dentro desse estudo. Olha que interessante. Eles avaliaram tanto o início do consumo quanto pós-consumo nesses indivíduos que participaram do estudo, e aí eles avaliaram individualmente cada sopa, reforçando todos acabaram em dias diferentes, consumindo sopas diferentes. E olha que interessante, antes deles consumirem, só pela sopa ser azul, eles já caracterizaram que a palatabilidade esperada era muito baixa, né? Porque o que eles imaginam? Pô, o que vai ter de bom de forma significativa dentro de uma sopa azul? Já a sopa amarela
já há uma característica de ter uma batata, de ter uma cenoura, de ter uma mandioquinha, uma abóbora, coisas do tipo. E aí eles já imaginavam que seria mais saborosa, e uma branca também acabou tendo uma análise inferior à amarela, mas uma análise bem superior à azul. Depois da ingestão, o mais interessante que a palatabilidade, que é a sensação de satisfação ali com o sabor da refeição, ela se manteve ainda em destaque, a amarela, e a azul se manteve ainda muito mais baixa do que as outras, mesmo ela tendo o mesmo sabor, só por conta da pigmentação da cor. Isso é impressionante. Já aqui em relação à saciedade, só para mostrar novamente o que o gráfico tem para nos apresentar, essa amarela então ela ficou muito mais destacada desde o princípio, essa condição de saciedade envolvida, né? Porque aí a pessoa já pensa no que vai comer e com isso ela já se sente mais saciada. Tem estudos que mostram, né, nesse sentido, de você imaginar o que você vai comer e a redução do consumo da refeição atual, né, por decorrência de um mecanismo já de recompensa. E isso se persistiu por 30 e 60 minutos, que foram 2 pontos que foram avaliados. Isso é incrível, né? Então quer dizer que só pela cor a refeição já gerou mais saciedade. E aí tem um pouquinho do efeito placebo que eu gostaria de trazer para vocês. Que o efeito placebo ele pode envolver vários mecanismos. E eu coloquei aqui o psicológico, poderia ser também mecânico, poderia ser fisiológico, entre outros. E nós temos aqui um momento de concentração como um dos recursos ergogênicos psicológicos. Nós temos uma cápsula, um comprimido, algo do tipo, que traga uma sensação de benefício por decorrência do acreditar. Isso envolve a fé também, que é um tipo de recurso. Tem muita gente que acaba performando mais por estar dentro do ambiente, que ele se sinta motivado nesse sentido, ou a motivação de um treinador. Sabemos que só de estar sendo visto, acompanhado por alguém, durante, por exemplo, um movimento de supino na academia, você já aumenta a sua força em 20%, por exemplo, mas ninguém está te ajudando ali a subir a barra, o peso não ficou mais leve, só por ter a segurança e também aquela sensação de julgamento, né, de você querer mostrar para outra pessoa que você é bom, que você, quem sabe, é melhor do que ela, e aí você acaba melhorando seu rendimento. Esse estudo, analisando ciclistas, é muito interessante. Então, são 3 corridas contra o relógio, quem chegar mais rápido ganha. Fizeram o controle sem receber nada, o placebo e a cafeína. Então, realmente, um grupo recebeu cafeína e outro grupo recebeu placebo. Só que era um estudo cego, onde só os avaliados não sabiam o que estava acontecendo. Randomizado, né? Então não foram aleatórios. E eles foram questionados após a primeira sessão se eles achavam que estavam tomando placebo, cafeína ou não sabiam. E aí faziam as corridas subsequentes para serem avaliados quais eram os efeitos também da sensação de saberem, né? A primeira então ninguém sabia, depois eles foram questionados e aí receberam informação e depois eles fizeram novamente para verificar se, sabendo se estava consumindo ou não, se isso poderia impactar no rendimento. E olha que interessante, então o grupo que consumiu a cafeína teve uma melhora esperada fisiológica. Sabemos que a cafeína realmente traz benefício de performance, tanto pelo aumento da liberação de cálcio no retículo sarcoplasmático, aumentando a facilidade de contração, como também um antagonismo em relação à adenosina, aumentando as catecolaminas, como por exemplo a adrenalina, quanto também o estar poupando glicogênio. Sabemos que o glicogênio prévio impacta na condição de intensidade e manutenção da mesma durante o treinamento ou a competição que esteja acontecendo. Então, o glicogênio que conquistamos através de uma ingestão mais alta de carboidrato impacta na condição de performance a maioria dos esportes que são analisados, tá? E a cafeína traz então uma série de benefícios, alguns citados aqui para vocês, e outros, caso vocês queiram saber, deixem nas dúvidas posteriormente, que a cafeína ela tem um leque muito amplo de atuação. Mas olha que interessante, depois que esse grupo descobriu realmente consumindo cafeína, que estavam consumindo cafeína, eles tiveram um rendimento ainda superior. Então, além do efeito fisiológico, eles tiveram o efeito placebo da motivação, que é um recurso ergogênico, a motivação, a parte psicológica. Isso é muito interessante. Já também os atletas que estavam com placebo, mas eles foram enganados e achavam que estavam com cafeína, eles tiveram uma melhora
tão quanto a melhora fisiológica. Isso é impressionante. Então, esses atletas que foram induzidos ao erro, que acreditavam que estavam com cafeína, eles melhoraram quase a mesma quantidade que foi de melhora fisiológica. Então, um estado total de motivação pelo placebo, por achar estar consumindo uma substância que realmente traz benefícios. Mas depois que eles foram avisados que era mentira e descobriram que eles não estavam com a cafeína, eles tiveram não só uma não evolução da performance dentro da taxa de base, mas tiveram uma redução em 1%, que é o efeito nocebo, né? Que é quando uma resposta indesejada a uma substância que não traz benefícios, chamada de inerte, né? Oposto ao efeito placebo, que é um efeito positivo induzido por uma substância inerte. E aí a gente chama até de efeito ergolítico, né? Não ergogênico, que é quando você usa uma substância que poderia trazer benefícios, não no caso placebo, mas pensando na cafeína, ou nesse raciocínio que trouxe, no caso, comprometimento no resultado. Isso é incrível, então é importante levarmos isso em consideração e durante o atendimento você tem o convencimento. Se o paciente acreditar que realmente ele encontrou um profissional que sabe de tudo que ele precisa, ele vai seguir, vai ter adesão, vai ter evolução e consequentemente vai acabar melhorando dentro dos aspectos que estão sendo tratados. E aí o efeito placebo, ele é muito sistêmico. Se vocês quiserem, pois vocês que mandam, estarei fazendo uma aula específica sobre o efeito placebo, porque ele abrange muitas situações, tá? Vamos lá. E aí até brinquei, né? Então aqui nós temos uma melhora de 3,7 só pelo placebo, quase igual ao efeito fisiológico. Será que poderíamos caracterizar como doping o placebo? Mas é um fato. Se percebe que cada atleta vai ter um tipo de concentração, né? E com isso, para eles, isso é uma motivação. Tem um enxágue de carboidratos que eu quis colocar aqui para vocês, que é um mecanismo que, através do bochecho de carboidrato, então a cavidade oral ela gera uma estimulação do córtex motor e isso gera mais vigor, potência no seu músculo. O bochecho é feito por só 10 segundos, de 5 a 10, com uma solução de maltodextrina, que é um polímero de glicose, né? Então significa que tem uma reposição energética imediata, a 6% em 100 ml, depois Cosmin. Então o contato é o que faz essa estimulação. E esse estudo então buscou avaliar se o enxágue com carboidratos poderia melhorar a condição de performance no exercício, né? Foi um estudo duplo cego, então nem o avaliador nem o avaliado sabia o que estava acontecendo, randomizado e controlado pelo placebo. E aí eles fizeram toda essa estruturação de distribuição, mas o ponto-chave que eu quero passar é se o bochecho de carboidrato foi eficiente e se a complementação com 6 mg por quilograma de peso corporal de cafeína poderia potencializar os resultados. E olha o que aconteceu, tivemos sim o bochecho de carboidrato melhor do que o placebo e tivemos uma otimização, um acréscimo de resultado em relação à performance, somando o bochecho com a ingestão de cafeína. Cafeína então já citada como realmente um recurso ergogênico muito positivo, e o bochecho de carboidrato, dependendo da modalidade, como essa citada, entre lutas para torneios, né, como por exemplo no judô, no jiu-jitsu, pode ser um recurso válido, porque só o contato com a cavidade oral já gera mais estímulo muscular e isso gera potência, força para indivíduos que têm uma necessidade de reposição, isso pode fazer a diferença. O que eu fui ver? Será que o enxágue com cafeína, numa quantidade também dentro de uma proporção de 6 mg de cafeína por quilograma corporal, dentro de um estado sem depleção de glicogênio, ou na verdade avaliando a comparação, né, no estado de depleção de glicogênio com enxágue de carboidrato, outro grupo placebo só com a depleção de glicogênio e outro grupo controle sem depleção de glicogênio, ou seja, esse grupo tinha ingestão de carboidrato, não ficou dentro de um período significativo de jejum. Esse grupo já ficou em estado de jejum durante um período de 12 a 14 horas para ter uma depleção significativa de glicogênio. E este grupo aqui ele também ficou e ele fez o enxágue de cafeína, né, dentro de uma solução que era parecida com o café, mas não é, porque o café tem outros nutrientes envolvidos, né, como o ácido clorogênico, a teobromina, e com isso temos que fazer o isolamento e eles fizeram dessa maneira. E olha que interessante, tem um pico de potência com enxágue com cafeína
ele é inicialmente muito mais baixo comparado ao grupo controle, aquele rico em carboidrato, mas no final, por ter a cafeína também um mecanismo de diminuição da percepção do esforço, do cansaço, pode ser um recurso interessante. Poderia ser feita a ingestão, mas eles fizeram bochecho nesse caso. E aqui nós temos também a resposta da potência média, a resposta da percepção da dor, que o grupo controle teve os melhores resultados, então a ingestão de carboidrato é muito eficiente para a performance, mas a cafeína foi melhor do que o grupo placebo, então ela trouxe algum tipo de benefício. Interessante. Já um estudo só para a gente acabar com essa parte de bochecho, avaliando se o bochecho com proteína poderia trazer benefícios. E novamente a distribuição foi com a ingestão de carboidrato dentro da condição de 6% de maltodextrina, e eles colocaram whey hidrolisado a 6% também, ou água como placebo. Colocaram até um stevia para ter um pouco mais de similaridade em relação ao sabor das soluções, né, que a malto já é um polímero de glicose super doce, a whey também tem todo o potencial de palatabilidade à medida que os adoçantes são adicionados. E o resultado é muito interessante porque ele mostra novamente o que os estudos anteriores mostraram, que a ingestão de carboidrato no sentido de bochecho, né, e não ter a deglutição e sim cuspir, já foi suficiente para a promoção de redução do tempo em relação ao término da prova e consequentemente uma melhora de performance. Já a proteína não trouxe diferença nem negativa nem positiva. E colocamos aí também em consideração que a proteína é super custosa para você ficar cuspindo sem você fazer a ingestão. E o carboidrato também. Por que eles fazem também essa avaliação? Que em alta intensidade nós temos uma distribuição do sangue para as periferias, o trato digestivo é o mais comprometido em relação à irrigação sanguínea, e aí fica muitas vezes mais difícil de fazer a ingestão de qualquer solução, né? E com isso, às vezes o bochecho pode ser um recurso válido para pelo menos gerar uma capacidade de performar mais significativa, e assim apenas o grupo de carboidrato, nesse caso, em comparação à ingestão de whey protein hidrolisada, trouxe benefício na melhora de rendimento, né? Aqui só para citar também que muita gente se preocupa se o jejum é quebrado, porque tem pessoas que gostam da estratégia de jejum e querem se manter em jejum e se preocupam com qualquer alimento que possa trazer alteração em seu jejum, né? Já coloco que não há evidências que suportam que teremos benefícios mais significativos com o jejum em qualquer análise, desde alteração de composição corporal e também marcadores bioquímicos. Em performance há ponto negativo em relação ao treino em jejum, mas fica a informação para quem quiser ter mais dessa informação, que só a ingestão de carboidrato realmente acabou alterando a glicemia. O bochecho de carboidrato não altera de forma significativa este marcador e, consequentemente, não quebra o jejum para quem quer manter. Falando de jejum, será que o exercício aeróbio em jejum é mais significativo em relação aos resultados? Esse estudo é muito simplista em relação à sua promoção de ideia. Ele mostra que 20 mulheres saudáveis em estado de restrição calórica, com todo o acompanhamento nutricional contínuo, foram separadas em um grupo que fez o exercício aeróbio pela manhã em estado de jejum e o exercício aeróbio pela manhã em estado alimentado. 1 hora de esteira em uma zona de frequência confortável, steady state. Os resultados foram que ambas perderam, porque estavam no controle dietético e também praticando regularmente atividade física, mas não houve diferença entre os grupos, mostrando que o jejum não foi mais eficiente para a promoção de emagrecimento do que o estado alimentado. E assim eu já antecipo que, se você está em estado de jejum, muitas indicações estão dentro de uma intensidade baixa a moderada, por decorrência de não estimular que você faça um exercício de alta intensidade em jejum, por sabermos que a tendência é que você não consiga performar tão quanto. Então, por que não se alimentar e tentar intensificar, se esse for o objetivo, melhora de rendimento, por exemplo? E sabemos que é durante o treinamento onde você mais gasta gordura em proporção durante o seu dia. Então, prejudicar a performance é um ponto que deve ser evitado. E essa meta-análise é só para confirmar esse ponto, né, caso alguém tenha dúvida,
e também trazer informações complementares, que sabemos que os exercícios aeróbicos em jejum eles não influenciam na perda de peso, nem na mudança de massa gorda, mas também é relevante falar que nem na mudança de massa magra. Então fazer um AEJ não vai prejudicar a sua massa muscular, porque não é assim que as coisas acontecem, mesmo avaliando, claro, em estados de curto prazo, mas a longo prazo também não vai ser por este tipo de recurso ou de opção que você vai ter como desfecho prejuízo em relação à sua massa magra. Mas também não espere benefícios mais significativos em relação ao seu emagrecimento e espere sim prejuízo em relação à sua performance. Essa é a realidade. E só para contextualizar um pouco mais sobre o treinamento HIIT ou contínuo, será que tem algum que é mais efetivo? Então esse estudo ele busca fazer essa análise e ele mostra que ambos em meta-análise são muito significativos de serem positivos na promoção de emagrecimento, e aqui já dá para ter uma noção que eles são tão relevantes quanto, que não tem nenhum dos dois que se destaca. E quando eles fazem a análise individual, eles mostram realmente que não há nada de evidências que suporte que há mais favor em relação a benefício para o HIIT ou treinamento de moderada intensidade e mais prolongado em relação ao tempo de execução. E aí a meta-análise mostra que o HIIT ele pode ser tão bom quanto esse MITST, que significa você consumir um tempo maior de exposição e uma intensidade menor. Eles trazem melhoras tão quanto em relação à alteração de composição no que tange a gordura, mas o HIIT, por ser mais intenso, ele é mais eficiente no tempo, exigindo 40% menos do tempo do treinamento mais prolongado de moderada intensidade. Aqui a gente tem a demonstração, percebam que não são tiros tão expressivos quanto o CIT, que se tivesse aqui seria realmente treinamento de tiros de máxima intensidade, mas então pode ser levado em consideração que ambas opções são tão boas. Eu gosto de fazer um treinamento de moderada e mais prolongado. Normalmente eu fico estudando, eu fico tentando encontrar um tempo para responder ao pessoal que manda para mim mensagens e coisas do gênero, então eu otimizo o meu tempo e aí eu consigo fazer essas duas coisas juntas, tanto estar fazendo o exercício quanto estar respondendo, criando conteúdos que são necessários dentro do modo de agir do meu trabalho. E para finalizar e deixar um gostinho para a próxima aula, que é só um início em relação ao ciclo menstrual, queria comentar desse estudo que ele analisou qual que era a resposta em relação às fases do ciclo menstrual, que nós sabemos que vamos começar pela menstruação, que é o período de maior inflamação, que traz uma série de reações na verdade pré-menstruais, enquanto a inflamação ainda está evidente, que é na fase folicular, você tem reações hormonais e também comportamentais muito significativas por conta dessa inflamação. Depois você acaba tendo realmente a menstruação, aí você tem a fase folicular, e é na fase lútea, na verdade, que você tem esse ponto de inflamação no endométrio, que aí consequentemente ele é descamado e aí tem a menstruação, Então, só corrigindo, que eu acho que eu acabei falando inicialmente que a fase folicular é a fase da SPM, da síndrome pré-menstrual, ou da TPM, da tensão pré-menstrual, que acontece na fase lútea. Vamos nessa, falando desse estudo, 12 mulheres que tomavam contraceptivo monofásico, Sabemos que tem o monofásico, difásico e trifásico, se quiserem mais profundidade, só me questionarem. 20 mulheres com ciclos regulares, então saudáveis, entre 18 e 35 anos. As participantes elas foram monitoradas em relação ao comportamento cerebral, visualizando imagens de diferentes alimentos, principalmente aqueles ultrapalatáveis, doces e salgados, como chocolate e pizza, e também alguns aleatórios, só para ver qual que era o mecanismo de resposta, um computador, um martelo e coisas do gênero. Olha que interessante. Então, dentro desse período considerado folicular, que é o período pós-menstruação, que aí é um período mais tranquilo por decorrência de não estar em estado de inflamação, as mulheres, quando estavam visualizando essas imagens em estado alimentado,
elas tinham uma resposta de estímulo da amígdala, que é uma região da recompensa, muito mais baixa do que no estado de jejum. Mas é esperado, se você acabou de comer, você acaba não tendo tanta resposta de estimulação da vontade de recompensa, comparado a quando você está com fome e está vendo comida. Você fala, cara, eu quero comer, estou com fome. Já na fase lútea, só por estar na fase lútea, que é um período já de mais inflamação, que já está preparando o endométrio para ser descamado, tanto no período em estado alimentado quanto no jejum, há respostas muito mais expressivas do que a outra fase. Isso é de ser levado em consideração, né? Então esse sistema de recompensa, ele também tem relação com a inflamação do nosso corpo. Até por isso, consequentemente, é pertinente de colocar que quando estamos com a obesidade, que é uma inflamação leve crônica, pelo menos, a tendência é que aquele indivíduo tenha mais vontade de ter como consequência os estados de recompensa. Aí o alimento, principalmente sozinhos, né, como foi citado na última aula, no final do dia, dá aquela vontade de você exagerar. É difícil você ver alguém exagerando muito em comunidade. Só quando isso for algum diferencial, quem come mais pizza e a galera que está junto acha isso legal, aí quem comer mais vai ser ali o melhor, né? Então aí há essa estimulação. No mais, você come uma quantidade mais controlada, você tem aquele medo do julgamento, né? Essa é uma realidade. E o mais interessante desse estudo vem agora. Mulheres que estavam com o consumo do anticoncepcional tiveram, tanto no estado alimentado quanto no estado em jejum, uma resposta mais significativa em relação à sensação de apetite, né, de desejo de recompensa pela avaliação da amígdala, comparado às mulheres que não estavam fazendo a administração dos contraceptivos. E com isso, os contraceptivos, eles acabam gerando muito desequilíbrio em relação a estradiol e progesterona. O ciclo menstrual já traz uma resposta significativa nesse sentido. E esses são os pressupostos teóricos, além dos pressupostos envolvendo serotonina e dopamina, que acabam trazendo reflexos esperados de mais sistema de recompensa, né? Então, na próxima aula, a minha ideia é trazer um conhecimento complementar, né, mais específico sobre as fases do ciclo menstrual. Deixa eu até voltar aqui. Em relação ao ciclo menstrual, no sentido de se existe uma distribuição de macronutrientes que já foi estudado e trouxe mais benefícios em relação aos resultados de emagrecimento, e existe evidência que fala que você tem que ter uma redistribuição nas 3 fases que são consideradas, né? Então a fase da menstruação, a fase pós-menstruação e a fase pré-menstruação, e isso traz diferenças em relação aos resultados, inclusive de adesão ao planejamento alimentar, e aí eu vou comentar melhor. Parte de treinamento também, quais são as expectativas, né, em relação à condição de rendimento no treinamento, e consequentemente já são referências para os profissionais de educação física conduzirem essas informações nas práticas de realização da prescrição e de acompanhamento do seu paciente e de interpretação dos resultados que estão sendo conquistados, entre outros mecanismos envolvidos da saúde da mulher, né, que eu queria trabalhar um pouco mais essa ideia, e aí também a parte ainda comportamental, psicológica, envolvendo ansiedade, depressão e até suicídio, porque são situações que o nutricionista ele pode melhorar, tem impacto significativo em relação à melhora do quadro, ou pode ser também um fator negativo. Imagina alguém que acabou de ter algum comprometimento sério, independente de qual vertente que esteja sido atingida, e você vai lá e passa uma dieta restritiva, e aí a pessoa vai ter dificuldade de seguir, porque ela já está muito estressada e a dieta virou mais um estresse. E aí, às vezes, a dieta é extremamente restritiva, de difícil flexibilidade social. Então, a gente tem muita responsabilidade no que faz, tá? Gostaria do feedback de vocês, espero ter contribuído da melhor maneira possível. Eu tenho essa frase muito forte do Mário Sérgio Cortella, que eu traduzo ela como fazer o melhor possível nas condições que você possui, enquanto você não tem condições melhores para fazer ainda melhor. E a minha frase, as minhas frases, que você será do tamanho do seu envolvimento para com seu próprio desenvolvimento.
e a evolução não para, que é algo que eu carrego comigo desde sempre. Muito obrigado pela atenção de todos e fico aí à disposição sempre para vocês estarem assistindo às aulas. Valeu!